Muito bem, nação! Temos aqui mais um vídeo da imprensa falando do nosso Mengão, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal 2 e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. E vai estar bem pertinho do Réveillon, tá? Bem pertinho do Réveillon. Réveillon? Por aqui. Foi de Não é esporte. tão pertinho. Não vai. é tão pertinho, mas tudo 7 bem. da noite, né? Vai dar tempo ainda de você seguir para o nosso Réveillon. Que tá beleza. certo? Primeiro assunto, Flamengo, mercado da bola do Flamengo, que já está agitado em 2025. Quem é que vai chegar por lá? Vamos com as informações com Roberta Barroso. Fã de esporte já tem reforço chegando no Flamengo. O zagueiro Vitão, que veio do Internacional, desembarcou na manhã desta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Diz que está muito feliz e espera corresponder da melhor maneira possível. Vitão tem 25 anos e está dentro do perfil que o rubro-negro procura. O clube quer reduzir a idade média do elenco e contratar atletas até 26 anos. Zaga resolvida e agora olho no ataque. O Flamengo não vai desistir de Caio Jorge. Nos bastidores, já pensa em uma nova proposta. Inicialmente, o rubro-negro ofereceu 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais, para contratar o jogador. Uma outra opção seria o pagamento de 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais, mais o atacante Cebolinha. As duas ofertas foram recusadas pelo Cruzeiro. O rubro-negro já prepara a terceira e vai subir a proposta. O Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro... E é uma informação que depois eu jogo para você, Felipe, que você tem mais detalhes. O Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo são dois jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os dois lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso. O Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. O negro é o meia Marcos Antônio do São Paulo, mas o Flamengo não chegou a abrir negociação. Com o fim da novela, Felipe Luiz, está definida a reapresentação do elenco para o dia 12 de janeiro. Rapidinho. As férias, aquelas férias, né, que são express. Porque a temporada começa antes também. André Kfouri, o Felipe Luiz, começando com o Felipe Luiz, está renovado então com o Flamengo até o fim de 2027. É o maior reforço que o Fla poderia ter para a próxima temporada? Marcelo, é difícil falar, né, se é o maior reforço, porque, por exemplo, se a gente vê a lista de reforços que o Flamengo pretende buscar, é claro, nem todos esses jogadores chegarão, mas dá para entender perfeitamente por que o Flamengo quer esse jogador do São Paulo, que é entre aquilo que se tem na região de meio de campo, jogador para distribuir jogo. Percebe-se e entende-se perfeitamente por que a comissão técnica do Flamengo teria interesse nele. Vitão, uma situação clara já de um grande zagueiro, alguém que tem uma perspectiva de futuro absolutamente justificável em relação ao que se investe nele hoje. Sim. É uma tremenda de uma contratação. Então, quando você coloca um treinador diante de reforços que estão encaminhados ou que possam chegar, e o Flamengo sempre trata, de nomes que são importantes, são nomes que as outras equipes contratariam de olhos fechados, você fica numa situação um pouco complicada, porque, óbvio, quem joga é quem entra em campo, é o grupo de jogadores, é onde se encontra o talento, a questão técnica, o poder de decisão, etc. Mas no caso de um treinador que está em início de carreira e já conquistou o que o Felipe Luiz conquistou, claro, com a estrutura e o elenco que o Flamengo coloca à disposição dele, eu entendi que esse suspense nos últimos dias antes do anúncio da renovação de contrato foi algo muito arriscado e muito perigoso para o Flamengo. Talvez essa seja uma opinião impopular, porque nesses últimos dias eu li muita gente, ouvi muita gente dizendo quem ele pensa que está sangrando o Flamengo,
por que essa exigência toda, o Flamengo concorda com tudo que ele pede, aí ele vai e pede alguma coisa a mais, isso é uma postura de quem não quer renovar. Eu não vejo absolutamente nada nesse tipo de comportamento descrito no Felipe Luiz e na realidade, nas coisas que ele vem dizendo. É claro que os processos internos, eles são, justamente por serem internos, eles são diferentes, né? Em detalhes do que aquilo que a gente fica sabendo. Mas este treinador, com essa formação, com essa capacidade e essas conquistas, não poderia sair do Flamengo. E a luta por remuneração de comissão técnica, assistentes, etc., é algo comum a todos os grandes técnicos que já mostraram o que podem fazer e querem continuar fazendo com o seu grupo de trabalho. Então eu entendo como uma grande vitória, mais uma conquista do Flamengo em 2025, porque o ano não acabou ainda, a renovação de contrato do Felipe Luiz e do seu corpo de auxiliares. É a melhor notícia que o Flamengo poderia ter, independentemente do que as pessoas acham aí, no sentido de, um time como esse até eu dirijo, e essas bobagens que o futebol nunca aceitou e nunca vai aceitar. Bom, é um Flamengo milionário, como bem gosta de confirmar sempre o presidente BAP, e é um Flamengo que está em busca de grandes reforços, como você falou. E o Caio Jorge é um desses grandes reforços, o Flamengo quer o jogador. Ontem, 30 milhões era a informação que a gente tinha, 30 milhões de euros, oferecido ao Cruzeiro, o Cruzeiro vende por 50 milhões. Hoje, 30 milhões mais Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha que o Tite tanto gosta. Não faria tanta falta assim para o Flamengo, porque eles conseguiriam substituir esse jogador e ainda teriam o Caio Jorge. Como é que você vê essa possível transação entre as duas equipes? É um movimento gigante para os dois lados, né? Se trata de um clube brasileiro atuando como clube dominante no mercado, enfraquecendo um rival que não é só um rival desse ano, é um rival que promete estar ali nas próximas temporadas, acaba de contratar um treinador vencedor e tem capacidade financeira de disputar contratações com o Flamengo e com outras equipes. Então, o Cruzeiro não é um clube que apareceu e depois vai ficar de lado. E, ao mesmo tempo, o Flamengo percebe que precisa colocar coisas no pacote além da proposta financeira para ver se consegue tornar tudo um pouco mais atraente e o Cruzeiro entenda que está sendo enfraquecido, mas nem tanto. Porque se você tira o Caio Jorge do Cruzeiro e põe no Flamengo, é um movimento muito drástico, digamos assim. O Flamengo, que já é fortíssimo, fica ainda mais forte. E o Cruzeiro, que está tentando ensaiar uma caminhada em busca de conquistas, perde talvez o seu principal jogador. Mas quando tem o Cebolinha colocado sobre a mesa, que é um jogador que o atual técnico do Cruzeiro gosta muito, com ele já rendeu na seleção, etc., as coisas eu acho ficam mais aceitáveis, mais compreensíveis até para a torcida do Cruzeiro entender melhor essa negociação. Faz parte de um ambiente de futebol hoje em que, de fato, há um clube que pode dar essas cartadas, mesmo dentro do país. E são cartadas, obviamente, que enfraquecem os demais. Pois é um Cruzeiro sendo pressionado mais uma vez pelo Flamengo. É claro que a época era outra, mas foi um Flamengo que pressionou muito para trazer o Arrascaeta. E aí consegue levar o Arrascaeta para o Fla e o resto da história. No caso do Arrascaeta, que merece tanto o nosso elogio por tudo que ele é como jogador de futebol, no momento em que a negociação ficou complicada porque o Cruzeiro batia o pé, ele tomou uma atitude que não foi profissional, no sentido de deixar claro com todas as palavras, até não se apresentar, que queria ir para o Flamengo. Ele tem todo o direito, mas no momento em que ele fez isso, ele estava sob contrato. Muito bem, veremos o que é que vai acontecer então nessa história do Caio Jorge, do Everton Cebolinha, do Tite pedindo o jogador do Flamengo também. Aí o Vitão é o primeiro zagueiro, que era do Internacional, agora do Flamengo, já chegou no Rio de Janeiro, já passa o Réveillon por lá, tá, André? E aí ele começa agora a treinar com o rubro-negro carioca, primeiro reforço do Flamengo para 2026. Qual o status do Vitão para essa defesa do Flamengo, que já é muito forte? É um status de futuro titular. Não vejo de outra maneira. Os zagueiros que o Flamengo tem hoje são donos da posição, eu entendo, mas faz parte daquela ideia de que um clube como o Flamengo contrata muito, mas também negocia. Os jogadores não são eternos,
quando você tem gente de qualidade buscando o seu lugar, você estimula uma competição interna que é muito importante, porque mantém todo mundo, em tese pelo menos, lutando pelo seu espaço. Quem ganha com isso é o treinador, que pode dispor de diferentes jogadores, todos eles prontos para atuar. Hoje, por mais que eu admire demais o futebol do Vitão, eu acho que não é uma situação automática de titularidade. Sim. Mas eu também acho que não vai demorar muito. O Vitão que estava para ir para o Cruzeiro. E aí, de última hora, ele resolveu ir para o Flamengo. Vamos seguir ainda no mercado do Flamengo, porque o Flamengo está querendo também mais um goleiro. E pode ser o goleiro Brazão, que é do Santos. Temos informações aí. Durante o Fala Fonte dessa terça-feira, o Felipe Silva revelou que o rubro-negro estuda fazer uma oferta pelo goleiro. Ele tem 25 anos. Aí outra opção seria Pedro Morisco, que é destaque do Coritiba. O Flamengo quer um goleiro para aumentar a disputa com o titular, que é o Rossi. E ainda, segundo a apuração da ESPN, o Santos só deve avançar em uma negociação com equipes do exterior para não reforçar um rival nacional, aquela velha história. O Flamengo não deve ultrapassar 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, na oferta por Brazão, que já é um valor muito alto, principalmente para goleiro. André, como é que você vê também essa oferta do Flamengo? É uma oferta alta para tirar o goleiro do Santos. Entendo também o interesse. É claro que nós estamos falando de uma categoria de jogador diferente da questão com Caio Jorge, etc., mas também em relação à dinâmica do movimento, como você mesma disse, uma contratação que enfraquece imediatamente o Santos, né? Se ela acontecer. E o Flamengo pode, pela sua posição e pelo orçamento que tem, a maneira como se organizou nos últimos anos para poder, a cada temporada, né, aumentar a sua condição de investimento dentro e fora do Brasil, oferecer por um jogador como o Brazão algo que os outros não podem oferecer. Talvez até possam, no sentido de terem o dinheiro, mas não entendem que é uma oferta razoável, porque precisam fazer outras coisas. O Flamengo não precisa ter. Digamos que o Flamengo hoje é aquele cara que entra no shopping e fala: vou comprar. Eu vou sair comprando. Eu vou comprar o que eu gostar mais e talvez eu até compre alguma coisa que eu me arrependa depois. Mas eu posso. Isso não vai me fazer falta. E não são muitos clubes no mundo que podem agir dessa maneira. Pois é, tá aí então. O BAP já disse, né? Se quiser, pode gastar até 1 bilhão em reforço. Daqui a pouco falamos muito mais sobre o Flamengo. Quero falar sobre o Cruzeiro e tem mais informações direto do Fala Fonte. Ah, não acredito. Sério mesmo? Cara, eu vou deixar aqui 2 minutinhos só para saber o que se passa com o Gerson. Vamos lá, galera. E tem a ver com o Gerson. Será que ele pode voltar aqui para o Brasil e para o Cruzeiro? Que triste. O Cruzeiro segue muito interessado na contratação do Gerson, meio-campista que está no Zenit da Rússia. Ele é tratado como um plano A do Cruzeiro nessa janela de transferências, visando 2026. É um investimento que o Cruzeiro quer fazer, quer melhorar o seu meio de campo, mas se trata de um negócio difícil, porque o Zenit bate na tecla dali de vender o Gerson por 40 milhões de euros, que Não vale. Você é doido. convertendo dá 260 milhões de reais. O Cruzeiro não deve chegar a essa pedida, mas segue interessado, segue negociando com o staff do Gerson e o Zenit para tentar contratar o Gerson. Eu acho um grandíssimo jogador e a intenção do Gerson é estar no radar para a Copa do Mundo 2026. Se ferrou. E no Zenit, digamos que ele ainda está um pouco escondido. Voltando para o Brasil, eles enxergam de uma maneira de ele voltar a esse radar do Ancelotti, porque ele teve uma oportunidade ali, ele foi titular na seleção brasileira, mas perdeu esse espaço depois que ele foi para o futebol russo. Então, o Cruzeiro quer o Gerson, mas se trata de uma negociação difícil. Aí os números do Gerson no Zenit, Se ele tem lascou. 15 jogos, 11 como titular, presença em jogos do time, 58%, minutos por jogo, 61,7%, ele tem... Olha aí, galera, que piada o Gerson no Zenit, né, cara? Quis trocar o Flamengo por essa porcaria de time da Rússia, né? 15 jogos, 11 como titular, presença em jogos do time 58%, minutos por jogo 61, gols 2, nenhuma assistência. O Gerson no Zenit é uma piada e é bem merecido, cara. Ó, não desejo mal pra ninguém, mas o pai do Gerson que quis isso pra ele, cara. Quis isso pra carreira do filho dele. Tá, chega de falar de Gerson, né? Vamos falar de Flamengo, galera. O Flamengo
vai fazer uma nova proposta para o Brazão do Santos, goleiro do Santos. O Flamengo também estuda fazer uma nova proposta para o Cruzeiro. O Flamengo quer muito Caio Jorge, cara. Já se fala em 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, que chegaria a números assombrosos. Porque o Cebolinha, na minha opinião, na reta final de temporada, começou a jogar bem, cara. Ele entrava e jogava bem melhor que o Samuel Lino. O Samuel Lino que custou 25 milhões a 30 milhões de euros. Cada pessoa fala uma coisa. Essa negociação aí do Samuel Lino não está bem explicada, né? Como que foi feito, né? Porque tem as metas, tem os bônus. Então, assim, só sei que pode chegar até 30 milhões de euros o valor do Samuel Lino. E o Cebolinha, cara, tava entrando melhor que ele. Entrava e fazia acontecer a coisa. O Flamengo melhorava. Então, na reta final da temporada, ele começou a jogar bem. O Cebolinha, na minha opinião, vale 15 milhões de euros. Se o Flamengo dá o Cebolinha mais 30 de euros, o Flamengo estaria pagando 45 milhões de euros pelo Caio Jorge. Eu acho loucura. Acho que não vale tudo isso. Minha opinião, não sei a sua opinião. Cara, 45 milhões de euros vezes 6,40 que tá o euro. Cara, que loucura, velho. É muita grana. É muita grana. Eu não pagaria jamais um valor desse. Mas é eles que estão lá negociando, né? Valeu, nação! Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!